Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro do profeta Isaías, capítulo 37. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: amanhã bem cedo. Fala mais alto, fala: amanhã bem cedo. O que te afronta não existirá mais. Quem crê nisso? Senta dando glória a Deus aí. Aleluia. Já eu entrego. Olha para cá. Querido e querida, essa mensagem que hoje eu trago a vocês é uma mensagem referente à campanha. E eu estou vestido com esse pano de saco, porque foi assim que o rei Ezequias fez quando recebeu as cartas de afronta. Então olha para mim para que eu consiga te explicar. A Bíblia Sagrada vai dizer que um homem chamado Acás, ele vai reinar sobre Judá. A história vai dizer que o seu reinado começa aos 20 anos de idade. Porém esse rei, ele vai fazer tudo aquilo que era ao contrário aos olhos do Senhor. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele vai blasfemar daquilo que é de Deus, vai fechar as portas do templo, vai levantar estátuas de bronze de Baal e vai começar a adorar a deuses estranhos dentro da casa do Senhor. A ira de Deus se acende de uma maneira tão extraordinária que Deus permite a humilhação de Judá por culpa desse rei. A história vai dizer que esse rei é tão terrível que no início de tudo ele vai pegar o seu filho e vai sacrificar. E qual era o Deus que recebia sacrifício humano? Era um Deus que se chamava Moloque. A história vai dizer que até hoje em Israel existe um lugar que recebe o nome em grego de Geena e em português Vale da Morte. A história vai dizer que sobre esse lugar havia uma estátua do deus Moloque, onde os homens daquela época pegavam-se principalmente as crianças e davam como sacrifício, e essas crianças eram queimadas vivas na mão desse Deus. A história vai dizer que é tão terrível o ritual que quando as crianças começavam a gritar de dor por causa do fogo que tomava o seu corpo, os sacerdotes de Moloque começavam a tocar tambores para disfarçar os barulhos dos gritos daquelas crianças. E a história vai dizer que esse rei chamado Acás vai ter coragem de pegar o seu filho e sacrificar diante desse Deus como um ritual. A história vai dizer que o reinado de Acás, ele vai durar cerca de 16 anos. Logo em seguida, a história diz que quem vai reinar é o seu filho chamado Ezequias. A história vai dizer que esse menino chamado Ezequias vai começar a reinar no lugar de seu pai quando tem 25 anos de idade. A história vai dizer que a população estava de olho em Ezequias, porque a probabilidade dele ser impuro, incorreto, indecente como seu pai era muito alta. Porém, Ezequias vai mudar todo o quadro daquela nação. A história vai dizer que Ezequias não tem o coração do seu pai, mas o coração de Ezequias é voltado ao Senhor. A Bíblia diz que quando Ezequias assume o reinado, a primeira coisa que ele vai fazer é ir até o templo. E a Bíblia diz que ele vai reabrir as portas do templo, vai santificar a casa do Senhor, vai estabelecer a adoração e o sacrifício para que acontecesse os cultos naquele lugar. Deus olha para esse cenário e percebe que esse menino tem um posicionamento diferente.
E por causa desse posicionamento, Deus vai descer com um avivamento novo sobre aquele lugar. Porque todas as vezes que nós nos posicionamos diante de Deus, algo novo começa a acontecer sobre a nossa vida. Deus nunca vai deixar um filho seu que clama, que adora, que busca, que se posiciona, padecer no mesmo cenário. Deus sempre cria uma rota nova. Deus sempre vai criar um cenário novo para poder estabelecer sobre essa vida. Então faça um favor para mim, olha para essa pessoa mais perfumada do seu lado. Se não tiver perfumado, procura bonito. Se não tiver bonito, abre os olhos da fé, que os dois você enxerga. Olha para essa pessoa e fala: fique tranquilo. Fala para ele: porque ainda hoje, se houver organização na casa, vai ter avivamento sobre aquele cenário. Aleluia. Fala para ele: avivamento é diferente de movimento. Fala para ele: avivamento é diferente de movimento. Não vai ter só movimento, vai ter avivamento, vai ter mudança de cenário, vai ter convenção de alma naquele lugar. O que estava fora do lugar vai voltar para o lugar. E para o primeiro que abrir a boca, levantar a mão e dar glória, vai ter restituição na casa. A Bíblia diz que esse menino começa a fazer a diferença. Ele começa a derrubar os altares de deuses estranhos. E quando ele começa a derrubar os altares de deuses estranhos, esse que é Ezequias, o Senhor vai começar a abençoar a vida dele de uma maneira tão extraordinária, que ele prospera em tudo aquilo que faz. O texto é enfático em dizer: ele prospera em tudo aquilo que faz. Como rei, prospera. Como homem, prospera. A casa prospera. E o povo também começa a prosperar. Deixa eu dizer para você: a prosperidade está na vida daquele que Deus dá. Prosperidade é diferente de riqueza. Tem gente que acha que ser rico é ser próspero, e ao contrário, tem rico que não é próspero. Ele é tão fraco que tudo que ele tem é só o dinheiro, mas não tem paz, não tem saúde, o casamento está destruído. Mas eu posso profetizar: Deus vai te dar prosperidade. Eita! Não sei se você entende isso, mas eu vou repetir: Deus vai te dar prosperidade. Você não vai mais precisar pedir, você vai ter, e não vai ter para emprestar, vai ter para dar, porque Deus vai te prosperar. Você não vai depender da medicina, porque Deus vai te prosperar, e a prosperidade vai suprir tua saúde. Teu casamento não vai precisar passar por turbulências a ponto de se separar, não, porque Deus vai te prosperar, e essa prosperidade vai manter o teu casamento abençoado e de pé diante da presença de Deus. A Bíblia diz, e olhe para mim, que esse homem começa a prosperar, e o texto diz que ele é reto diante de Deus. Eu preciso pregar a verdade para você: ele é reto diante de Deus. Ele não serve a dois senhores, ele só serve a um Senhor. É o Deus criador dos céus e da terra. Ele tem uma vida de oração. Ele não divide a glória de Deus com outro Deus. O único Deus que ele dobra os joelhos é o Deus de Israel. E uma das coisas que o rei Ezequias sabia fazer é estar de pé diante dos homens, mas de joelhos diante do Deus Todo-Poderoso. Posso profetizar sobre a tua vida, e já já eu chego na afronta. Você não vai mais precisar se dobrar diante de ninguém da terra. Vou liberar isso aqui só para quem acredita. Alguém estava usando de estratégia para querer te humilhar, mas posso profetizar: você não bate seu joelho no chão para ninguém da terra. A guerreira de Deus já entendeu e já deu glória. Você não vai mais precisar se humilhar para ter e conquistar o que você precisa. Você não vai, eita Jesus, me guarda que eu vou pregar. Você não vai precisar se dobrar para prefeito,
prefeito, senador, presidente, você não vai precisar mais se dobrar diante de nenhuma autoridade da terra. Ao contrário, são eles que vão te procurar para descobrir o que é que você tem. Por quê, pastor? Porque diante dos homens você prevaleceu de pé, mas quando precisava, teu joelho estava no chão dizendo: eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não chego, mas o Senhor chega. É só para quem está vivo para dar glória. Se quem tem poder não quer te entregar, o teu joelho vai te levar aonde a autoridade não leva. Quem está vivo, abre a boca. Desculpe interromper esta mensagem, estou aqui para te dizer algo muito importante. Se esta mensagem tem falado com você, eu gostaria que você se inscrevesse. E não só isso, eu gostaria que você deixasse o seu like, ative o sininho e compartilhe com alguém. Quem sabe alguém precisa ser salvo e essa mensagem pode alcançar a sua vida. Que Deus te abençoe. Escuta, a história diz que Deus prospera ele. Prospera a tal ponto, prospera de uma maneira tão grandiosa que o povo não tem mais necessidade. A Bíblia vai dizer que a história dele é tão linda, no começo, no meio. Quando o Senhor olha para ele, vai dizer: não tem ninguém, nem antes, nem depois, como o rei Ezequias. Ele é comparado como o rei Davi. Ele é comparado como o rei de tanta unção, intimidade que ele tinha com o Senhor. Só que ele era um homem cuidadoso. Ele percebe que o povo está precisando de uma fonte de água, e aquilo que o povo precisava não tinha naquele território. Então a história vai dizer que ele vai construir um túnel, e esse túnel vai parar na fonte de Gion. E a fonte de Gion é uma das fontes que desce do Éden. A história vai dizer que ele liga esse túnel subterrâneo para pegar da fonte de Gion e abastecer aquela cidade. A Bíblia diz que ele é cuidadoso. Ele ora ao Senhor e ele começa a ter vitória. Só que a Bíblia vai dizer que no 14º ano do seu reinado, a história diz que um homem que já está diante de um cenário grandioso, de um poderio grande, vai olhar e querer mais espaço por causa da ganância. Esse homem, ele é rei da Assíria, não da Síria, da Assíria. Esse homem, ele já é o maior povo, é o mais forte, são os maiores, mas a sua ganância quer fazer crescer mais ainda. Quem é esse homem? É Senaqueribe. E a história vai dizer que ele agora vai dar ordem para os seus guerreiros para ir até Judá e tomar toda a cidade e nação circunvizinha. Nesse período, agora esse homem chamado Ezequias percebe que o ataque está vindo direto para o povo que Deus colocou para que ele seja rei. E ele vai olhar aos muros, e ele percebe que no muro tem brecha. E se tem brecha, Senaqueribe entra. Se tem brecha, o devorador entra. Se tem brecha, os ataques entram. Então ele vai pegar as brechas do muro e vai fechar as brechas do muro, como que dizendo: se tinha brecha para entrar, eu estou fechando e ele não entra, em nome de Jesus. Ai, Jesus, eu vou repetir o que eu escutei, mas eu preciso falar para você. Vai doer, mas vai curar. Fecha essa brecha em nome de Jesus. Eu vou repetir de novo: fecha essa brecha em nome de Jesus. Por mais que te incomoda, vou repetir: fecha essa brecha em nome de Jesus. Porque com brecha aberta o diabo entra e destrói, mas com brecha fechada 1000 cai ao teu lado. Alguém ficou de pé para receber? Com brecha aberta, o diabo entra e faz a bagaceira, como a gente diz lá no Nordeste. Mas se tiver com brecha fechada, eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Aramaia, Jesus. Eu vim trazer uma palavra para alguém. Fecha essa brecha, e você sabe qual é ela. Por quê? Porque o plano do diabo é te derrubar, mas eu vim como autoridade, já que esse lado está quase todo de pé.
Eu vim como autoridade para liberar essa palavra. Feche essa brecha, porque o plano do diabo vai ser frustrado. Vai ser frustrado. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, chacoalha a mão dele com carinho e respeito. Ramachanda, Samaia, Kemidia, Previdaia. Pega na mão dessa pessoa, chacoalha a mão dessa pessoa com toda a força e carinho e fala para ele: fique em paz. Não é cajado, é conselho. Fecha a brecha, porque o que está fazendo sair da tua mão é a brecha aberta. O que não está deixando acontecer é a brecha aberta. Mas se tu fechar a brecha, Ele, quem? O Senhor, vai descer na tua terra, vai mudar o cenário, e até o que estava quebrado vai ser restituído. Só para quem está vivo, é só para quem tem glória. Aí ele entra, fecha a brecha. Fechando a brecha, a Bíblia vai dizer que ele olha para os seus guerreiros e ele sabe, com a ferramenta que tem, com a força que tem, não dá para vencer. Por quê? Senaqueribe, ele é conhecido pela sua maldade. Ele é conhecido pela sua maldade. O exército da Síria era tão temido, porque eles tinham um costume de pegar aqueles que iam contra as suas vontades. Arrancava orelha, nariz, língua, lábio. Ele pegava pessoas, se tivesse gestante, ele abria a barriga e arrancava a criança. Como se não bastasse, esse rei era tão terrível que ele pegava homens e matava, e enficava o corpo numa estaca. E aquele corpo ficava exposto para todo mundo saber. Se não fizesse o que a gente queria, esse seria o resultado. Só que a Bíblia vai dizer que tinha uma palavra na boca do rei Ezequias. E a palavra na boca do rei Ezequias era essa: para os seus soldados, pega a espada e pega escudo. Por quê? Porque eles não vão conseguir tirar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Só que olha que coisa terrível. É algo paradoxal, porque não tem lógica, não tem como ser verdade. Porque a história vai dizer que eles estão vendo que os muros estão tampados, mas toda a terra que Senaqueribe pisa, ele destrói, ele arranca. Ele consegue tomar todas as cidades, e até aquelas que eram consideradas fortes, ele toma para si. Até que vai chegar uma hora que o rei vai dizer: fecha a fonte. Que fonte? A fonte que ele abriu do Gion até a cidade. Por quê? Porque Senaqueribe é tão terrível que é perigoso ele querer pegar a água, fechar aquela fonte e fazer o povo morrer de sede só para poder servir a ele. Então ele tampa a fonte para Senaqueribe não ter acesso. Só que a Bíblia diz que chega uma hora que Senaqueribe está sentindo a prensa. Senaqueribe está sentindo aquilo que está acontecendo. Senaqueribe, ele está vendo tudo aquilo que está chegando diante dele. O rei Ezequias, melhor dizendo, está sentindo a prensa do cenário. E então ele vai pegar agora um homem. Esse homem, ele se chama Rabsaque, e ele vai mandar dentro de Jerusalém, onde estava o rei Ezequias. E ele vai mandar um recado através de Rabsaque. Rabsaque chega, o rei Ezequias manda 3 homens de confiança, e na conversa ele fala na língua que o povo não entende. E ele chega dizendo: quem ele pensa que é? Achando que confiando no Egito, o Egito vai livrar ele da mão do meu rei Senaqueribe? Não vai dar certo. Olha para as nações circunvizinhas, também não deu certo. Eles acharam que o Deus dele iria livrar, mas não livrou. Então não adianta, nem o Deus que vocês servem, nem ele vai conseguir tirar vocês da minha mão. Oh, coisa terrível. Só que alguns livros à frente eu fui ler,
E eu fui ler no livro de Isaías, aquele no 43:13, que diz assim: antes que houvesse dia eu sou, e não há quem faça escapar das minhas mãos. Na boca de Rabsaque, nem a mão de Deus poderia tirar, mas na boca do profeta Isaías estava escrito: e não há quem faça escapar das minhas mãos. Ai, Jesus poderoso, eu já estou todo arrepiado para liberar isso aqui sobre a tua vida. Assim diz a boca de Deus. Se o homem está dizendo que nem Deus vai te livrar, então ele vai passar mal aqui hoje. Oremenência, Anacamaiotéria, Dacamovia, Tacamaia, Anariacanto, Kemitse, Probidara Xanda, Azavoatéria, Camaiotéria, Canda Ramaia, Elebaracanta, Ramachanda, Ramanturiatéria, Tá, Elebaracanto, Kemitse, Providência. Eu sei o que Deus falou comigo quando eu estava estudando, e Ele disse para mim: manda um recado para a minha igreja. Se o homem não tirar a mão, eu vou descer para mudar o cenário. A tua casa vai sair da mão de alguém, o teu negócio vai sair da mão de alguém. É hora de alguém conhecer o poder do Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Segura. Aí o texto diz que ele vem. Quando ele vem com essa afronta, ele engana o povo. Ele engana e engana, porque a história vai dizer que ele fala em uma língua. Essa língua que ele está falando, o povo não entende. Só que tem um problema: quando ele entra na cidade, todo mundo vai para o muro, todo mundo vai para a janela para descobrir o que está acontecendo. E ele vai falar na língua que o povo não entende. E sabe o que é que ele fala? Eu vou ler para você ver. Ele está escrito em Isaías 36, no verso 12. Ele vai dizer: mandou-me acaso o meu Senhor para dizer estas palavras a ti somente e a teu Senhor, e não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu próprio excremento. O seu próprio esterco, está escrito aqui, no meu está excremento. E bebam a sua própria. Vira para o seu irmão e fala para ele: o plano do adversário é te humilhar e arrancar o que você tem. Ele fala numa língua, para você ver que não é loucura da minha cabeça, está escrito no texto. Ele fala numa língua que o povo não entende e vai dizer: você acha que o meu rei me trouxe aqui para dizer a esse povo que está aqui que eles vão comer das próprias fezes e beber da própria urina? Só que depois ele muda o dialeto e vai dizer ao povo que era para o povo se inclinar a eles, porque tudo que o povo plantasse, o povo iria comer. E tem mentira tão bem disfarçada e contada que até parece verdade. Eu vou entregar tudo que Deus falou comigo aqui hoje. Ele está escondido, falando na língua que o povo entende, para causar medo, mas ele não fala qual é o intuito. Ele diz numa língua estranha: eles vão comer da própria fezes e beber da própria urina. Só que na língua que o povo está entendendo, ele diz assim: ó, tudo que vocês plantarem, vocês vão colher, até que eu leve vocês para uma terra boa. Só que é tudo mentira. Levante a mão que eu vou profetizar. Tudo aquilo que estava em oculto para te prejudicar, Deus vai quebrar aqui hoje. Você não entendeu? Reminúcia, Tacamaia, Azavoatéria, Camantoriatá. Eu vim trazer uma mensagem de Deus para alguém aqui hoje. Tudo que o diabo tramou no oculto e você estava achando que era normal, é normal nada. Tinha obra escondida, tinha maldade escondida. Quer saber? Quando você abrir a boca e der o glória, vai ser quebrado. Vai ser quebrado.
está com medo porque está sabendo que se esse rei Senaqueribe entra, a cidade é arrebentada. Só que o texto vai dizer que ele afronta o povo. E sabe o que ele vai dizer? Quem é o seu Deus? Vira para o teu irmão e fala para ele: enquanto mexe com você, está tudo em paz. Mas se tocar no Todo-Poderoso e na Jerusalém de Deus, você sabia que Deus tem um xodó com Jerusalém? Ah não, eu vou falar de novo. Você sabia que Deus tem um xodó com Jerusalém? Toca em tudo, mas não toca na Jerusalém de Deus. E sabe o que Jerusalém representa? A tua casa. Ai Jesus, eu vou falar de novo, pastor. Se o povo não der glória, vai fechar a porta e fazer vigília aqui hoje. Eremaiotéria, camaia. Pega na mão de alguém e fala para ele: enquanto estava tocando fora, dava para aguentar, mas já que tocou na Jerusalém de Deus, eita, vira para o teu irmão e fala para ele: toque em tudo, mas não toque em Jerusalém de Deus. Ai daquele que toca aonde Deus separou. Posso liberar uma palavra? Se Satanás não largar a tua casa até a meia-noite de hoje, vai ter um terremoto naquele quintal. Toca, porque Deus está mandando eu liberar isso aqui. Canta hoje, Anacamaia. Assim diz a boca de Deus: se o diabo não largar o que é teu até meia-noite, eu vou lá fazer terremoto, eu vou tirar ele de lá, eu vou quebrar a sentença. O que é teu vai ser restituído. Eu vou entregar, mas Deus está mandando eu liberar. Pode se preparar. Você vai pisar na sua casa hoje, e quando você pisar, você vai escutar um barulho esquisito, até a parede vai estralar. Fica com medo que a casa não vai cair, não. É Deus arrancando mão pela raiz, pela raiz. Abre a boca para adorar. Aí, escuta para eu entregar. Vou voar hoje. Aí o texto vai dizer que quando o povo está passando por esse período, a Bíblia diz que o rei Ezequias rasga as vestes. Ele faz o quê? Ele arranca a roupa de rei, arranca a coroa de rei e vai se vestir de pano de... Vira para o teu irmão e fala: pano de saco. É um código espiritual. Fala todas as vezes que o céu olha para um crente posicionado com pano de saco, ele envia socorro na hora. Eu vou dizer só para vocês aqui, ó, só para vocês. Todas as vezes que o crente posicionado tira a roupa de rei, desce do salto, engole o orgulho, coloca uma roupa de pano de saco, o céu lá de cima responde: está precisando de socorro e eu vou descer para socorrer. Ah não, ah não. O rei Davi, ele escreve o Salmo 3 com a roupa de pano de saco. Sabe quando é que o rei Davi escreve o Salmo 3? Quando o filho dele, Absalão, está tentando tramar para matar o pai e tomar o trono. Sabe o que ele vai fazer? Vai pôr pano de saco, vai para a caverna e vai clamar. E quando ele clama, Deus desce e a rebelião acaba. Ai Jesus, reminôncia. Aí ele põe pano de saco e ele vai até os seus 3 homens de confiança e vai dizer: vai até o profeta Isaías, vai até o profeta Isaías. Vira para o teu irmão e fala para ele: a partir de hoje pode ser 2 cultos por semana, mas você não falta mais na igreja. Fala para ele, porque para toda afronta vai ter uma boca profética para dizer que Deus ainda está contigo. Ah não, você está fraco demais, uai. Eu preciso liberar isso. Aí ele vai até o profeta Isaías. Quando ele vai até o profeta Isaías, o profeta Isaías vai olhar para ele e vai dizer: assim diz o Senhor, fique tranquilo, porque eles não irão tocar
na minha Jerusalém. Ele fica pasmado, sabe por quê? Porque na hora que o rei recebe a profecia do profeta, a Bíblia diz que Senaqueribe está em outra guerra, mas ele vai olhar para Rabsaque, vai pegar carta de afronta. Vai pegar o quê? Carta de afronta. E vai escrever, e vai colocar na mão de Rabsaque, e vai dizer: leva até Ezequias, e entrega para ele. Quando chega na mão de Ezequias, o rei Ezequias olha para a carta e lembra da profecia. Lembra da profecia e olha para a carta. Olha para a carta e lembra da profecia. Só que olha o que o texto vai dizer. É o texto que diz: o Senhor vai olhar para aquele cenário e vai dizer para ele: fique em paz, porque primeiro eles não entrarão na terra, nem flecha alguma será lançada. Eu vi com a profecia. Canto reminúcia. Pega na mão de alguém e fala para ele: recebe essa palavra que é de Deus. Fala: nem você está vendo saída. Fala: nem você está vendo como vai dar certo, mas Deus está usando o profeta para te falar: na casa não vai entrar, na terra não vai entrar, e a flecha também não vai acessar, porque o anjo do livramento está descendo da casa. Aí ele pega a carta, ele pega a, vira para o seu irmão e fala para ele: é por isso que você escreveu a carta e está no altar de Deus, porque foi isso que o rei fez. Ele pegou a carta, foi para o altar, colocou a carta diante do altar, dobrou o joelho com um pano de saco, olhou para cima e disse: Senhor, eu reconheço a tua grandeza, e eu também sei que e eu sei que o Senhor é o único que pode guerrear essa peleja. Eles afrontaram a gente e disseram que se nós tivéssemos soldados, Ele entregaria cavalos para os nossos soldados montar. Ele sabe que os nossos exércitos são fracos, mas eu vim apresentar ao Senhor. Ó Deus, atenta os seus olhos e veja, abra os seus ouvidos e ouça a afronta que Senaqueribe está lançando. Ele levanta do joelho, e enquanto ele está levantando do joelho, o Senhor já tinha visitado a casa do profeta. Ah, você não pegou? Não, você não pegou, eu vou de novo. Quando ele levanta do joelho, Deus já tinha ouvido a oração e foi lá na casa do profeta e disse assim: profeta, vai até o rei e avisa para ele. Qual é o recado? Avisa: essa peleja não é ele que guerreia. Orebachanda Ramaia. Eu não sei se você crê, mas na hora que você levantou a carta ao céu, na hora do clamor, Deus já tinha visitado o altar, e Ele vai cumprir o que está escrito no Salmo 91: e eu darei ordem aos meus anjos ao teu respeito, para te livrar. Ele desceu e disse assim: avisa para Ezequias que essa peleja já está ganha. Por quê? Porque eles não entram na cidade, eles não tomam a cidade. Levanta a mão, Remaiosia, Anacatéria da Camacham da Samaia, Orebaracantolemitso Previdácia. Assim diz a boca de Deus: volta para casa em paz. Eu já dei ordem aos anjos, a guerra está ganha, a obra está desfeita, eu vou mudar cenário. Só quem é vivo, abre a boca por um minuto e adora, 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 adora.
Anacatarioteriata, Anacotita Cadacite Remidociteria, Enequemicho Brapacamanuciteriata, Anacatarioteria Camanuciteria canta, Apacataramaio séria, Elebara canto que me se provianda. Abre essa boca, porque Deus está mandando eu dizer: eu vou te revestir, eu vou te encher, e a afronta caiu. Fica de pé. Pega a carta. Antes de você me entregar, eu vou fazer um ato profético. Abre a carta. Pastor, eu escrevi numa folha. Abre a folha. Sabe o que o texto diz? Olha o que o texto diz. Assim diz o Senhor acerca de Senaqueribe: não entrará na cidade, nem lançará flecha alguma, não virá perante ela com escudo, e nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo mesmo caminho por onde veio, por esse voltará. Ah não, vocês estão fracos. Vou de novo para você dar um glória a Deus bem alto. O Senhor, isso aqui não foi o profeta que disse, foi Deus na boca do profeta dizendo: pelo mesmo caminho por onde veio, por esse voltará. Vira para o teu irmão e fala para ele: você nem entendeu, mas quem vai sair de lá não é você, mas é o demônio que se levantou para tocar no que é seu. Fala para ele: até que estava longe vai voltar para perto. Fala: sua casa não vai desmoronar. Eu preciso de uma pastora valente, cheia de Deus aqui do meu lado agora. Remidiomaya, Savuatama de Keminúcia. Mas tem que ser rápido. Se não tiver, eu vou ter que chamar alguém do meio do povo. Levante a mão. Eu preciso entregar. Vem Luana, vem Luana, vem Luana, vem Luana, vem Luana, rápido. Eremaio subderreminaia. Anda nesse corredor ali da frente, Luana. Anda nesse corredor da frente. Canta na terra hoje. Anda. Para, Luana. Vira para a direita. Vai nessa moça de branco aqui, ó. Nessa moça de branco com a criança. Isso, cuidado para não amassar o neném. Tão bonitinho o neném. Mas abraça ela, Luana, porque nem ela entendeu por que ela está aqui. Mas essa palavra é para ela. A afronta já caiu, moça. Canta na terra hoje. Alguém pega a criança. Reminaia. Eu não sei nem se ela vai aguentar ficar de pé, porque o meu Deus está mandando eu dizer para ela: o que fizeram para destruir a casa dela, eu quebro hoje. Você acha que eu vim brincar de ser profeta, rapaz? Você acha que eu tenho tempo para ficar brincando de profecia? Eu ainda tenho vida no altar, rapaz. Deus trouxe ela aqui para dizer: eu restituo o que é dela, eu trago quem está longe para perto. Quantos dias eu vou quebrar a afronta? Eu vou quebrar. Abre a boca, crente. Dá glória para Jesus. Levanta a carta, Reminaia, Ederremidiomanassúria, da Camasséria, Hanai terra da Camaiotéria, Tacanucitéria, Hanai tocataiotecatá, Hanacatatariotecamanachanda, Ramaiotéria, tá, Nemiocamanucitéria, canto que me se providar, Hanacatariotocamaroquemiatá, Nequemidioprapacamanuciatária, tá, Hanacataiotocataiatacatá. Eu entrei como um vento na casa, Ramaia, Elebarachá. Estou cercando a minha igreja. Estou tirando o espírito de Senaqueribe do meio de vós. Tem gente com espírito de enganador, pregando que é ovelha, mas é bode. Mas eu vou quebrar hoje esse espírito. A minha casa vai receber fonte nova. Hanamaia. E o meu povo vai viver uma restituição.
restituição, restituição. Só quem está vivo, só quem está vivo, abre a boca para adorar. Levanta a carta, levanta a carta, segura com as duas mãos lá em cima e diga assim bem alto: Satanás, esse ato profético é para você saber, Senaqueribe não vai entrar na minha cidade. Ai meu Deus, eu vou falar de novo. Levanta para cima e diga: Satanás, é para você saber que na minha casa Senaqueribe não entra, porque agora, fala agora, o anjo do Senhor está descendo no arraial do adversário e está derrubando toda a trama do diabo. Rasga a carta do meio, rasga, rasga e diga: assim será. Toda afronta é quebrada, quebrada, quebrada. Abre a boca, adora. Faz um favor para mim. Faz um favor para mim. Não joga fora. Você vai na minha mão que eu vou levar para o monte essa carta. Você vai fazer assim, ó. Eu vou entregar um azeite para cada representante de uma casa. Você vai jogar a sua carta aqui, ó. Aqui em cima dessas. Calma, segura. Hoje ainda eu vou postar o vídeo para você. Vai lá no meu Instagram. Me segue lá. Eu não vou ficar te atazanando. Só segue lá para você ficar ligado no profético que eu estou liberando para a sua vida. Ainda hoje, saindo daqui: pastor, mas está frio. Eu vou para o monte do mesmo jeito. Pastor, mas ninguém vai querer ir com você. Não importa, eu vou sozinho, mas eu vou cumprir esse ato profético. O texto diz que meia-noite. Que horas? Eu não sei que horas eu vou sair de casa. Eu sei que meia-noite, pastor Ricardo, eu vou estar no monte. E enquanto você vai estar comigo? Você tem fé para ir hoje? Enquanto a gente estiver no monte, pastor, o anjo do Senhor vai descer na casa de cada um aqui. E aonde o anjo pousar, a afronta que o diabo ergueu vai cair por terra. Levanta a mão direita e levanta a mão esquerda. Eu vou encerrar agora para você ir para casa. Gostei, isso aí, levante a mão. Porque assim diz a boca de Deus: a partir de hoje, aonde você colocar a palma das suas mãos, Deus vai quebrar o arco do valente. Deus vai abrir porta para você passar. E aquilo que o inferno disse que ia tirar de você, Deus vai restituir. Quem crê, abre a boca para adorar. Você crê?